Antes de começar, precisamos entender exatamente o que é um fruto. Bom, é a estrutura carnosa das plantas angiospermas que se desenvolve a partir do ovário e após a fecundação. Ele corresponde ao ovário desenvolvido da flor com sementes maduras, e o mesmo é constituído por duas partes fundamentais: o fruto, propriamente dito, claro, também chamado de pericarpo, e a semente. Lembrando que todas as partes do fruto derivam da flor. Essa parte, chamada pericarpo, é constituída por outras três partes: o epicarpo, que é a parte externa do fruto, conhecido também como casca; mesocarpo, que é a parte intermediária e mais desenvolvida, geralmente é comestível; e endocarpo, que é a parte que reveste a cavidade do fruto. Por ser muito fina, pode ser de difícil identificação e separação. Mas afinal, qual é exatamente a função de um fruto? Bom, eles protegem as sementes e ajudam na dispersão para novos locais, promovendo a propagação da espécie. Eles atraem animais que, ao consumir o fruto, acabam espalhando as sementes, ou utilizam vento, água e outros mecanismos para se dispersar. Essas estratégias aumentam as chances de germinação e sobrevivência da planta em diferentes ambientes. Frutos carnosos são os frutos que possuem pericarpo rico em água e substâncias nutritivas. Os frutos carnosos ainda podem ser classificados em duas outras classificações: as bagas, que são frutos com sementes facilmente separáveis do próprio fruto, como a goiaba, o mamão e o melão; e as drupas, frutos com semente envolvida com endocarpo duro, também chamado de caroço, como a azeitona, o abacate e a ameixa. Geralmente, quando esses frutos estão maduros, eles ficam macios. Alguns exemplos a mais de bagas são a melancia, a goiaba, o pepino, a uva, a laranja, o limão e o tomate. Os frutos secos descendentes são aqueles que se abrem de forma natural para liberar suas sementes no ambiente. Eles são divididos em duas subcategorias: os legumes e as cápsulas. Os legumes são aqueles que se abrem em apenas um eixo, como se tivessem sido cortados, enquanto as cápsulas são aquelas que se abrem de forma diferente dos legumes. Exemplos de legumes incluem as ervilhas e exemplos de cápsulas incluem os urucuns. Bom, agora eu vou falar sobre os frutos paternocárpicos. Eles nascem de uma forma um pouquinho diferente. Esse fruto se desenvolve a partir de um ovário não fecundado. Então, esse processo é chamado de partenocarpia. E a principal característica do fruto paternocárpico é que ele não possui semente. Mas pode me perguntar: Lorena, mas e aqueles pontinhos pretos dentro da banana? Bom, aqueles pontinhos pretos são óvulos não fecundados e não sementes, como alguns costumam dizer. Agora, outros exemplos dos frutos paternocárpicos são todas aquelas frutas sem sementes. A gente sempre ouve falar das uvas sem sementes, às vezes tem melancia sem semente, e todos esses frutos são frutos paternocárpicos. Opa, beleza pessoal, boa tarde, meu nome é Rick, sou do grupo 5 e eu vou falar sobre os frutos indecentes. Bom, vamos lá, né? O que são os frutos indecentes? Frutos indecentes são frutos que não se abrem ou se rompem. Por exemplo, o fruto amadurece, vamos supor, numa árvore. Você não consegue ver as sementes dele, ou seja, as sementes estão envolvidas internamente. Isso é frutos indecentes. Elas não são possíveis ser vistas até que eles se decomponham e as sementes vão para fora, ou que eles caiam no chão e se despedacem, ou algum animal coma e porventura acaba deixando cair a semente. Enfim, é mais ou menos isso. É bem básico de se compreender essa classe de frutos. Os exemplos de frutos indecentes incluem nozes, exemplos de bolotas ou avelãs. Elas não se abrem sozinhas. É muito difícil abrir uma noz, né? Precisa até do quebrador de noz. Os grãos de trigo, o arroz, onde permanece a semente envolvida por uma casca, o invólucro, é assim que se fala, invólucro duro. Aí, consegui, saiu. Ou bagas como uvas ou tomates, que as sementes permanecem dentro do fruto carnoso. Enfim, agora eu vou dar um exemplo sobre o pericarpo, né? Falar sobre as três camadas do pericarpo. O pericarpo é a parte externa do fruto, também conhecido como casca, por exemplo, o abacate. O mesocarpo também é parte intermediária, ou seja, a parte que é mais para dentro do fruto, mais desenvolvida. Também vou dar o exemplo do abacate, que é geralmente comestível, aquela parte. E endocarpo é mais onde fica a semente, é a parte que reveste a cavidade do fruto.
Para ser muito fina, pode ser difícil separar e identificar essa parte entre essas três partes. Mas é mais ou menos isso, gente. Valeu! Oi, gente, eu vou falar sobre os pseudofrutos e eu vou começar falando sobre esse nome que eles têm. Eles se chamam assim porque significa fruto falso. E aí você se pergunta, mas por que fruto falso? Então, eles se originam do ovário maduro de uma flor e são estruturas adjacentes a essa flor. Ou seja, eles se parecem a um fruto, eles têm a cor e a consistência igualzinha a um fruto verdadeiro, mas não são. E é por isso que a gente acaba se confundindo. Eles também são chamados de frutos acessórios, já que eles se desenvolvem por um tecido acessório da flor. Para a gente entender melhor sobre isso, eu vou explicar um pouquinho sobre como eles são formados. Então, eles são formados a partir de um receptáculo ou pedúnculo carnoso que tem na flor. Esse receptáculo ou pedúnculo, eles possuem suculência, eles geralmente são doces e possuem nutrientes. Um bom exemplo que eu posso citar aqui é o caju, que a Laila vai colocar no vídeo para vocês verem e entenderem melhor como é que funciona. No caju, o fruto, na verdade, é a parte que a gente conhece como castanha. É por isso que a gente acaba se confundindo, a gente pensa que o caju é a fruta, porém, no caso, é a castanha que é o fruto. O outro exemplo que a gente tem é o morango. Sabe aqueles pontinhos pretos nele? Então, esses pontinhos são os frutículos, e são eles que são os frutos, não o morango em si. As principais características dos pseudofrutos são o seu aspecto físico, que eu já expliquei, que a gente acaba se confundindo, eles são muito parecidos aos frutos, e é por isso que a gente se confunde com eles. A suculência, eles são muito ricos em suco, e a grande quantidade de nutrientes que eles guardam em formas de reservas. Existem 3 tipos de pseudofrutos, os simples, compostos e os múltiplos, sendo os simples que são aqueles que se originam a partir do desenvolvimento do receptáculo ou do pedúnculo de uma única flor. O caju é um exemplo do pseudofruto simples, em que a parte suculenta tem origem do pedúnculo da flor, enquanto o fruto verdadeiro do caju seria a castanha. Os pseudofrutos compostos, também conhecidos como pseudofrutos agregados, são aqueles que se originam a partir do receptáculo de uma flor, com múltiplos ovários. Cada ovário dá origem a um pequeno fruto, chamado frutículos. Esses pequenos frutos podem ser unidos ou por tecidos ou paredes acessórias, e os frutos verdadeiros são pequenos pontos castanhos localizados na superfície do pseudofruto. Dentro de cada fruto verdadeiro há uma semente. O morango e a framboesa são exemplos desse tipo de pseudofruto. E os pseudofrutos múltiplos são aqueles originários do desenvolvimento de ovários de várias flores de uma inflorescência. Por conta da proximidade entre as flores, elas acabam crescendo e se desenvolvendo de maneira agrupada, resultando em uma única estrutura. O abacaxi é um exemplo desse pseudofruto, em que a parte comestível se desenvolve do receptáculo e as outras estruturas da flor. Outros exemplos dessa categoria são a mora e o figo. Ei, maçã! Que foi? Pode fazer 10 flexões em 10 segundos? Que pergunta é essa? Eu nem sequer tenho braços. Como eu vou fazer uma flexão? Ei! Que foi? Ei, maçã! O quê? Pode fazer isso? Não! Tenta! Não! Para! Tá, eu já entendi. Para com isso! Quer ficar quieto? Pelo amor de Deus, pode parar de falar por 3 segundos? Não consigo ouvir nem os meus pensamentos. Ei, maçã! Que foi? Faca! Hã?